Pá! Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos eu abri e agora me alegro em sua luz. Eita! Gente, eu tô falando tanto de Jesus nesses dias que eu tô ficando muito feliz. Jesus do céu, que calor, que sobrepeso, pressão alta, Jesus Cristo, shortinho ridículo do Homem-Aranha. Olha esse shortinho do Homem-Aranha, é muito feio. Mano do céu, graças a Deus. Mandaram um balão de arco-íris aqui. Quem fez isso? Jorge Henrique, balão meio gay, rapaz, mas recebo seu amor. Gente, para de aparecer as mensagens do WhatsApp. Como é que tira essa mensagem do WhatsApp? Eu quero ver. Ai, meu Deus do céu. Boa noite, boa noite. Eu tô agitado mesmo, tô cheio da presença. O que tá acontecendo aqui? Gente, eu quero falar com vocês sobre uma das pregações. Esse texto eu já tenho escrito já faz um tempo, mas é uma das que eu mais amo. Eu sou apaixonado. Oi, Jaqueline. Oi pra você, querida. Eu amo essa pregação que fala Jesus, o grande eu sou. Mas antes de começar, um beijo, Mari, Rian, que legal que vocês estão aí. Ivani. Shortinho do Homem-Aranha, filha. Shortinho, comprei na Renner, paguei R$ 10. Amo. Eu quero cantar mais um louvor com vocês antes. Antes, eu só quero cantar um pedacinho. Que eu quero que vocês prestem atenção na letra. Prestem atenção na letra. Diz assim: o mercado está vazio, se o trabalho já parou. O martelo dos obreiros, se o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome vai chamar. O seu também. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Meu Deus, é muito em breve, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente, vamos para a palavra de Deus. Jesus Cristo, o grande eu sou. Gente, até Moisés chegar, Deus não havia revelado. Gente, eu não tô gostando dessa câmera. Aqui. Pronto. Melhor, um pouquinho, tá um pouco alto ainda. Aqui. Maravilha, tá torto, mas eu não sou tão perfeccionista assim. Até Moisés, não, tá muito torto. Sou perfeccionista assim. Aí, agora vai. Pronto, ótimo, graças a Deus. Até Moisés chegar na terra, Deus ainda não havia revelado qual era exatamente o nome dele. Deus, ele era conhecido pelos seus atributos. As pessoas conheciam Deus como o El Shaddai, como El Elyon, como o El Rafá. El é uma partícula que significa Deus, é um substantivo, Deus. Só que o El é usado para muitos deuses antigamente, os deuses cananeus e etc. Então, quando eles queriam falar do Deus de Israel, eles falavam o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. É o El Elyon, o Deus Altíssimo. É o El Rafá, o Deus que cura. Daí que vem os nomes. Se você vai ver, por exemplo, o meu nome é Daniel. Daniel é Deus meu juiz. Rafael é Deus que cura. Joel, Miguel, Rafael já falei, enfim. Todos esses nomes que tem El na Bíblia é Deus alguma coisa. É interessante. Mas só que Deus, ele ainda não havia revelado o nome dele. Então chega o livro de Êxodo, no capítulo 6. E acontece uma coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês. A gente vai ler bastante Bíblia hoje. Gente, aproveita pra curtir, compartilhar. Quase 300 pessoas. Meu Deus, 296. Vai chegar, vai chegar. Êxodo capítulo 6, 299, tô nervoso. No texto 6. Não, deixa eu ver. Meu Deus, cadê esse texto? Achei.
Êxodo 6:3. Êxodo 6, 300 pessoas. Deus enviou seu filho amado. Êxodo capítulo 6, verso 3. Eu, Deus, apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. Mas pelo meu nome, Iavé, não lhes fui plenamente conhecido. Deus, ele revela-se de uma forma progressiva. Preste atenção nisso. Você nunca vai chegar a Jesus hoje e hoje já vai conhecer os milagres dele. Não. Você chega na presença de Jesus e ele começa um processo na sua vida, um trabalhar na sua vida, onde ele começa uma obra e ele aperfeiçoa. E quanto mais ele aperfeiçoa, mais ele se revela e mais você conhece quem ele é. Você começa conhecendo o pastor, o Deus do seu pastor, o Deus do seu amigo, o Deus de alguém, mas você, com essa caminhada, ele passa a ser o seu Deus. Você começa a ter as suas experiências. Então, a revelação de Deus, ela é muito relacionada, é diretamente proporcional a sua busca, ao seu interesse. Quanto mais você buscar, mais ele se revela. Quanto mais você desejar, mais ele aparece na sua vida. Busque, clame, use esse momento do corona maldito vírus para que você se aproxime de Deus de um jeito que você nunca se aproximou. Busca de um jeito que você nunca buscou. E você vai encontrar de um jeito que você nunca encontrou. Deus vai se revelar de um jeito que ele nunca se revelou. Você vai passar a ter experiências suas em nome de Jesus. Então Deus, ele fala assim para Moisés: pelo meu nome, Iavé, o eu sou, eu ainda não fui conhecido por eles. Mas você, Moisés, você já está conhecendo o meu nome. Meu nome é eu sou. O nome de Deus, Iavé, significa eu sou, aquele que é. Daqui 1000 anos ele é, 10 mil anos atrás ele é, daqui 1 bilhão de anos ele é, ele sempre vai ser, porque ele está além do tempo. A gente vai falar disso. Então, o nome eu sou, o nome Iavé, era tão sagrado para um judeu, tão sagrado, que eles não ousavam falar. Quer ver um exemplo disso? Quando você fala aleluia, a palavra aleluia, alelu é de halel, halel é louvor. Tanto que o livro de Salmos é conhecido como o livro dos halel, o livro dos louvores, né? Halel. Halel, e aí depois ele fala Iá. Iá é a primeira parte de Iavé. Eles não falavam inteiro, de tanto medo de usar o nome de Deus em vão. Então eles não falavam Iavé. Quando eles iam falar louvado seja Deus, eles falavam Haleluia, Haleluia, louvado Deus. Só que eles não falavam Deus inteiro, eles falavam só a primeira parte do nome. Por isso que você que fala aleluias, você está cometendo um erro muito grave. Porque quando você diz aleluias, você está dizendo louvado seja deuses. Só que não existem deuses. Você tem que falar aleluia no singular. Louvado seja Deus. A não ser quando você está falando aleluia num sentido de conjunto. Por exemplo, fui na igreja e ouvi vários aleluias. Aí faz sentido. Porque você ouviu vários louvores a Deus. Mas você não pode falar aleluias, porque você está falando louvado seja deuses. Não encaixa. Então já fica essa dica para você. Por que eu tô falando isso então? Porque o judeu, ele tinha uma seriedade tão grande em usar o nome eu sou, a expressão eu sou, que nem na língua deles existe. Então, por exemplo, eu vou falar assim, eu sou pastor. Essa expressão em português vocês entendem. Mas se eu fosse falar em hebraico, eu não falaria eu sou pastor. Eu falaria eu pastoreio. Eu não falaria eu sou pastor, porque o eu sou é só de Deus, é o nome dele, eles não ousam usar. Tá entendendo? Espero que sim, porque eu tô tentando ser muito didático. Só que aí tem um problema, porque eu sou, sendo o nome de Deus, Jesus vem e Jesus fala 8 vezes, dê até uma desafinada no 8, ele fala 8 vezes eu sou. E nessas vezes que ele fala eu sou, ele causa um escândalo. Porque as pessoas falam, ele é louco, ele está falando, ele está usando a expressão do nome de Deus para ele. Mas Jesus pode,
porque ele é o Deus em forma humana, ele é o Deus que se fez homem. Então Jesus, quando ele chega dizendo eu sou, ele diz eu sou porque ele tem autoridade para fazer isso, ele pode, é o nosso Deus eterno, é a nossa coroa de alegria, é Jesus Cristo em nós. Eu quero ler para vocês as 8 vezes em que Jesus diz eu sou. E como cada vez significa uma coisa diferente e como isso vai encaixar na sua vida. Gente, compartilha essa live, curte. Olha, 300 pessoas. Obrigado, Jesus, pela quantidade de gente que está interessada na tua salvação agora de madrugada. Vamos lá. Primeiro texto, João capítulo 6. Se você tiver com um papel e uma caneta aí, pega um papel e uma caneta para você anotar, para depois que acabar o ao vivo você vai ler e você vai meditar para você não ficar só das minhas palavras, entende? Para você não viver só das minhas revelações. Anota, senta depois com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, faz um cultinho, fala, gente, vem aqui, olha o que eu aprendi com o Dani, vamos ler aqui, o Jesus eu sou, explica para eles, faz um culto no seu lar, traz a presença do Espírito Santo ali. Olha que dica boa para vocês. João capítulo 6, verso 35. Então vamos lá, João 6, vou lá pro verso 35. Vou ler, para ficar mais claro, para ficar bem mais fácil, eu não vou falar com pressa, eu vou explicar com calma, né? Porque se você precisar sair, não tem problema. Se você ficar até o final, é porque você está interessado na tua salvação. Você vai... Meu Deus, vamos lá. Verso 30. Disseram-lhe, pois, os judeus, Senhor Jesus. Eles não falam Senhor Jesus, isso foi uma adição minha. Eles falam Jesus. Que sinal você faz para que vejamos e creiamos em ti? Qual é o teu sinal? Os nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, Deus deu-lhes de comer o pão do céu. Disse então Jesus, na verdade eu digo a vocês, maná não vos deu o pão do céu. É o meu pai que dá o pão do céu. Olha só a idolatria de Moisés aqui. João 6, 33. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Uau! Disseram, pois, então, Senhor, então nos dê esse pão. E Jesus lhes disse, eu sou, I am, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim não terá sede. O primeiro eu sou de Jesus é eu sou o pão da vida. O que Jesus estava querendo dizer? Vou contar para vocês uma história. Há um tempo atrás eu estava aqui em casa e eu recebi uma ligação de um pastor me chamando para fazer um fechamento de um culto, uma vigília, alguma coisa do tipo que ele ia fazer lá. Ele queria que eu fizesse o fechamento. Aí eu falei, vou pastor, qual que é o tema? Aí ele deu o tema, só que ele virou e falou para mim, só que é o seguinte, aqui é um culto de reabilitação de usuários de drogas. Eles são muito propensos a ficar endemoniados, então o pastor vai precisar expulsar demônio, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu tava no começo do ministério, eu falei, tudo bem, glória a Deus, eu vou. Aí quando ele desligou o telefone, eu falei, Elinéia, eu vou fazer jejum, quero me preparar, né? Porque eu quero estar preparado para encarar o capeta. Aí eu peguei e acordei e falei, não vou comer até a hora do culto. Isso era umas 10 da manhã mais ou menos. Aí quando deu 11h30, eu já tava quase desmaiando. Não, gente, misericórdia, fazer jejum é muito difícil. E eu tava lá desmaiando de fome. E assim, quando deu 11h30, meio-dia, então, cheirinho de alho da Elinéia, alho com manteiga na panela pra fazer um arrozinho fresco. Começou a dar vertigem. Minha mente começou a dar vertigem. Quando chegou à tarde, eu tava deitado no sofá, desfalecido de fome. Eu não tinha forças pra andar. E eu olhei pro chão, eu tava assim, variando já. E eu vi uma sandalinha da Melissa, que a Elinéia tem. Uma sandalinha da Melissinha, que tem aquele cheirinho gostosinho, sabe? Gente, eu quase mordi o sapato dela. Quase que eu mastiguei o sapato dela de tanta fome. O cheirinho do sapato começou a me dar variação na cabeça. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu comecei a variar na minha mente, no meu corpo. Por quê? Porque eu estava sem alimento. Entendam, eu estava sem alimento para o meu corpo. A falta de alimento para o meu corpo desencadeou reações
físicas, eu comecei a perceber as reações. Eu comecei a sentir fome, e aí a fome começou a me dar variação, perturbação, mau humor, estresse, preguiça. Tem gente que tem hipoglicemia que fica sem comer, desmaia, fica até desmaia. O que isso quer dizer? Isso são consequências. Deixa eu só subir aqui um pouquinho porque eu quero ver os comentários. Isso são consequências pelo fato de você não se alimentar direito. Você responde, o seu corpo responde como consequência de não ter alimento. Do ponto de vista espiritual é igualzinho. Quando você não se alimenta direito, mentalmente falando, espiritualmente falando, ou pior, quando você se alimenta de porcaria, você se adoece, você fica doente, você fica variando na sua mente. Então, veja bem, eu não comi a comida terrena e isso me deu consequências. Por que seria diferente com o seu homem espiritual? Quando você não alimenta o seu homem espiritual começa a ter as consequências. Quais são as consequências? Ansiedade insuportável, uma depressão profunda, exceto os casos clínicos, ok? Estou falando, tirando doenças. Não estou falando de doença, estou falando de emocional, questão emocional. Você fica ansioso, ansiosa, você fica depressivo e depressiva, você fica nervoso, nervosa, você fica mal-humorado, murmurento, você reclama, tudo tá ruim, nada tá bom, a vida é uma porcaria, você começa a não ter propósito de viver, você começa a não tratar as pessoas bem, você começa a ficar feio, você, quando tá afastado do Senhor, até a sua cara fica mais feia. Eu tô falando isso por quê? Porque quando você não alimenta o seu corpo reage. Eu naquele dia não tinha comido o dia inteiro, eu tava quase mordendo um sapato. Eu tava tendo variações de fome. E não é diferente com o espírito. Por isso Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas ele também viverá da palavra de Deus. E ele tá falando, a palavra de Deus que mata a fome sou eu. Eu sou o pão da vida. Quando você tá cheio de Jesus Cristo, não tem inferno que te pare. Quando você tá cheio de Jesus Cristo, não tem situação que te pare. Porque você, pleno de Jesus Cristo, você muda o ambiente aonde você se encontra. É você que traz a luz para aquele lugar. É você que traz a mudança para aquele lugar. Você não, mas você cheio do Espírito Santo. Ele realiza essa mudança. Eu tô com uma coceira nas costas que tá me irritando. Ai. Pronto, cocei. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, não tem quem te segure. Você é agente transformador dessa terra. Deus pega a sua vida. Por isso que o primeiro sinal que Jesus realiza é a transformação da água em vinho. A água não tem gosto, a água não tem cor, a água não tem cheiro. Existem pessoas que vivem nessa terra sem gosto, sem cor, sem cheiro. São pessoas que Deus me perdoe, mas se elas morrerem, elas não fazem diferença nenhuma. Jesus não te chamou para ser assim. Jesus não te chamou para ser indiferente. Jesus não te chamou para ser inútil. Jesus te chamou para ser como o vinho. O vinho tem cor, o vinho tem cheiro, o vinho tem qualidade. Lógico que a água mata a sede, mas não é nesse sentido que Jesus está usando a comparação. Ele está pegando algo sem cor, sem cheiro e sem gosto e transformando em algo colorido, gostoso e cheiroso. Essa mudança de vida, é isso que acontece quando você está cheio de Jesus Cristo. Os seus olhos são diferentes, o seu sorriso é diferente, o seu mau humor, a sua ansiedade, você está tão parado, você está tão depressiva, você está tão sem propósito, porque o seu espírito está faminto do pão da vida. Simples assim. É impossível abalar o seu emocional como quando você está cheio do Espírito Santo. A Tamata Kordeski, punido seu nome, perguntou como é que faz para ser cheio do Espírito. Vou te dar um exemplo. O se encher do Espírito, a Kátia tá falando para eu fazer um culto de manhã. Minha filha, eu não acordo de manhã, eu odeio acordar de manhã. Eu passo a madrugada respondendo e-mails todos os dias para não precisar acordar cedo. Eu não funciono de manhã, eu funciono à noite. Eu nasci para trabalhar de noite, terceiro turno. A Eli faz cultos de manhã, porque ela tá dormindo já, uma velha, tomando chá de meia. Casei com a Nair Belo, é uma idosa. Como ser cheio do Espírito? Para você ser cheio do Espírito, você precisa se encher de Jesus. Como se encher de Jesus? Tem várias maneiras. Para mim, a principal
é lendo a palavra. É impossível ter uma vida cristã sem ler a palavra. Impossível. Estudar a palavra, oração, ouvir pregação, cantar louvores. Sabe qual que é a mais eficiente, a que te faz se encher mais rápido, ao meu ver? Está em Efésios 5,18. Ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, o jeito que Paulo ensina ao povo de Éfeso, no capítulo 5, para se encher de Jesus é: fala entre vocês, conversa entre vocês, senta na frente de alguém que conhece Jesus e começa a conversar com ele, para você ver. Começa a conversar com ela. Gente, vocês começam a brotar revelações e daqui a pouco você sai dali falando: meu Deus, eu quero orar pelos macumbeiros, eu vou repreender todo o Exu Caveira desse lugar. E aí você passa na frente dos lugares onde tem maldade e você faz: sai em nome de Jesus. É incrível como é que você fica cheio de Jesus depois de conversar com alguma pessoa crente de verdade, onde os dois têm cheiro de ovelha. Fica um vomitando azeite na vida do outro. É maravilhoso. Eu vou levar xingo do condomínio hoje, mas eu não tô nem aí. É quarentena. Se alguém xingar, eu espirro na cara e falo que eu tô com corona. Só pra pessoa ficar com medo, mas eu não tô. É mentira, eu não vou fazer isso. Segundo, eu sou de Jesus. Então o primeiro, João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim nunca mais terá fome. Aquele que se alimenta de mim passa a ter propósito de vida. Aquele que se alimenta de mim passa a ser uma pessoa plena, feliz, alegre. Jesus te chamou para ser alegre. Jesus, ele te chamou para ser alegre mesmo o ambiente todo estando fervendo. Porque o ambiente sempre está fervendo, sempre. Principalmente agora, esse negócio do corona. Mas se você encher a sua mente muito mais de Jesus do que as notícias que você fica ouvindo por aí, porque se você se alimentar do pão da vida, você tem vida, mas se você se alimentar de porcaria, a sua vida espiritual, o seu emocional será uma porcaria. É consequência, lindos. Lindo, fofo, é consequência. Você vai andar e caminhar de acordo com aquilo que você coloca na tua mente. Fim. Enche sua mente de Jesus e você vai ver a vida fantástica que você vai passar a ter, mesmo cheio de problemas. A Magda falou que o primeiro milagre de Jesus foi se transformar água em vinho, porque seu intuito é transformar-nos. Perfeitamente, foi o que eu falei. Transformar uma pessoa sem gosto, sem cheiro e sem cor numa pessoa maravilhosa. Ela disse que eu sou imperativo do Senhor. Não, eu sou hiperativo. Imperativo é quem manda. Hiperativo é quem é muito alegre. 2. Qual foi o segundo eu sou de Jesus? Está em João capítulo 8, verso 12. Vamos abrir João capítulo 8. O segundo eu sou. Jesus, a partir do verso 10. Jesus endireitou a mulher adúltera e, não havendo mais quem a acusasse, disse: mulher, aonde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém. Então disse Jesus: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. As pessoas gostam muito de usar esse texto dizendo que Jesus não condenou a mulher. De fato, ele não condenou, mas ele não disse para ela: vá e continue vivendo como você estava. Não. Ele falou: vai e não peques mais. Agora o verso 12. Outra vez Jesus veio dizendo: eu sou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uau! Tem um louvor antigo do Ademar de Campos, que é o louvor do Salmo 34, que ele fala assim: olharam para ele e foram iluminados. Teus rostos não serão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não mais serão confundidos. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: quando ele entra na sua vida, ele abre os seus olhos para que você entenda o que é precioso e o que não é precioso. Jesus, ele tira dos nossos olhos a escama colocada pela mídia, porque o mundo ensina para nós valores. E nós começamos a focar esses valores e começamos a basear a nossa vida nesses valores, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, esses valores não são os valores que Deus tem.
As pessoas elas começam a olhar as riquezas desse mundo, elas começam a olhar os poderes desse mundo, elas começam a olhar o que é belo, os corpos bonitos. Você quer ver um exemplo? Entra no seu Instagram e coloca no símbolozinho de lupa. O que você vai ver? Só gostosa, só gostoso, carro, gente rica, gente famosa, gente fútil, gente ostentando, pastores e pastoras ostentando. O povo de Deus ostenta, os famosinhos da internet ostentam, mostra a casa, mostra o carro, mostra as viagens. Estão sendo consumidos pela visão desse mundo. Jesus ele fala assim: você quer me seguir? Eu não tenho aonde reclinar minha cabeça. Jesus não estava dizendo que era voto de pobreza. Em nenhum momento Jesus disse isso. Mas Jesus disse: não foca essas coisas. Tira os seus olhos dessas coisas. Porque a Bíblia diz, Paulo diz em Timóteo, 1 Timóteo, se eu não estiver enganado, no capítulo 5, ele fala assim: cuidado com as riquezas. Porque muitos homens buscando as riquezas que eles enxergam, eles foram enganados e eles se afastaram da salvação. Se os seus olhos não forem iluminados para aquilo que é de fato importante, você será uma pessoa frustrada eternamente. Você vai ser frustrado porque você nunca terá o dinheiro suficiente para acalmar a tua alma. Você nunca terá a fama suficiente para acalmar a tua alma. Você nunca terá suficiente o aplauso e a aprovação alheia para acalmar a tua alma. Você vê artistas se matando porque recebem comentários negativos. Eles não suportam ser contrariados. Mas quando seus olhos se abrem e quando Jesus mostra para você o que é precioso é ser amigo dele. O que é precioso é ser filho dele. O que é precioso é ter o nome escrito no livro da vida. Você enxergou o invisível, você enxergou o precioso, você enxergou o tesouro. E se você enxergou esse tesouro é porque o Espírito Santo transformou o teu coração. E se o Espírito Santo transformou o teu coração é porque você é filho, e você é salvo, e você é... Gente, se Jesus brilhou nos teus olhos, amado, a luz de Jesus, aquilo que Deus te revela Essa frase é muito boa. Quando você abre a sua Bíblia, a palavra de Deus ela vai falar com você. Deus vai te revelar a luz. A luz de Deus não brilha na sua vida se você não tiver com a Bíblia aberta. Deus brilha nos nossos olhos quando nós estamos com a Bíblia aberta. Aquilo que Deus brilha na nossa vida na hora que está claro, o que Deus brilha na nossa vida na hora que está tudo claro, é o que nós vamos nos lembrar a hora que a situação estiver escura. Você gravou isso na sua mente? O que Deus revela para você no claro é o que te sustenta a fé na hora do escuro. Agora, nesse momento de coronavírus e de medo e de apreensão, o que nos sustenta é aquilo que Deus nos revelou no claro. É aquilo que Deus nos revela na sua palavra. É aquilo que você abriu a Bíblia e você leu. Você virou e falou assim: meu Deus, Jesus prometeu cuidar de mim. Jesus prometeu que está comigo. Essa revelação é o que te sustenta no escuro. É por isso que nós não enlouquecemos, por isso que nós não desfalecemos. 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. É por isso que nós não desfalecemos. Porque embora o nosso homem exterior se corrompa, e ele não está falando aqui corrupção igual dos políticos malditos, mas ele está falando corromper no sentido de envelhecer. Embora o nosso homem exterior se envelheça, o nosso interior se renova. Dia após dia, ele se renova. Isso é a luz de Jesus. Ele te dá norte, ele te mostra para onde você vai, ele te mostra quem você é, ele te mostra que você tem um propósito nessa terra, que é resplandecer o amor dele, e que você não está abandonado, ele está contigo, e que o dia que você fechar os olhos aqui, você tem para onde ir. A morte não é mais um inimigo. A Magnólia citou o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Terceiro eu sou de Jesus. João 8:58. Um pouquinho mais para frente, Jesus vira e fala assim. Verso 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: você não tem 50 anos e diz que já viu Abraão? E disse-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Jesus, do ponto de vista terreno, ele veio depois de Abraão, 2000 anos depois de Abraão, do ponto de vista terreno. Mas Jesus, ele deixa claro que ele não é Jesus. Gente, vamos falar sério. Maria não é mãe de Jesus. Maria é mãe do ser humano, do corpo humano de Jesus, mas ela não é mãe de Jesus, porque Jesus existe muito antes dela. Jesus, ele é criador de todas as coisas. Jesus criou Maria. Maria não tem como dar a luz ao ser que criou ela. O que Maria dá à luz é o corpo humano que Jesus utilizou para estar nessa terra. Não misture essas duas coisas. Deus se fez homem. Deus não era homem. Deus se fez homem. Jesus não nasceu a partir de Maria. Jesus se fez homem dentro de Maria. Ele usou o útero de Maria para nascer como homem. Eu digo isso não para diminuir Maria de forma alguma, ela é fantástica, mas para não confundirem as coisas, não achar que foi ela que foi a mãe de Deus. Não, ela foi mãe do corpo humano de Jesus. Mas Jesus já existia antes dela, muito, muito antes. Ele é o criador do universo. Então aqui eles estão falando, eles estão comparando Jesus humano e estão achando que Jesus humano não viu Abraão. E aí Jesus fala, não, vocês estão confundindo. Vocês estão achando que eu sou isso que vocês estão vendo. Eu não sou isso que vocês estão vendo. Isso que vocês estão vendo é uma imagem visível minha. Mas eu sou desde antes de Abraão. Eu sou o criador de Abraão. Eu sou o criador de vocês. Eu sou o eu sou. Isso aqui mostra para mim que a terceira fase do eu sou de Jesus é o eu sou que controla o tempo. Nós vivemos hoje uma limitação porque nós estamos presos no tempo. Nós estamos presos no Cronos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Hoje é dia 22 de março. O que vai acontecer dia 23? Eu não sei, porque eu estou preso no tempo. Mas Jesus Cristo, sendo o Senhor do tempo, ele já sabe o que acontecerá daqui 1 milhão de anos. Óbvio que não vai ter tudo isso de terra, mas ele sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque ele já sabe o fim desde o começo. Quero mandar um beijo pro meu cunhado Lucas, que está me assistindo. Te amo, meu querido. Você é um grande homem de Deus. Estou muito feliz em ver como você tá diferente. Isso é Deus trabalhando na sua vida. Você é precioso, cara. Gente, vocês acham que esse negócio do corona pegou Deus desprevenido? Você acha? O William citou maravilhosamente. Os teus olhos, Salmo 139, os seus olhos viram o meu embrião antes que eu existisse. Vocês acham que Jesus, esse coronavírus pegou Deus desprevenido? Deus nunca é pego desprevenido. Qualquer situação que aconteça com você, que te pegue de surpresa e que você leve um susto. Meu Deus, aconteceu tal coisa. Meu Deus, fui mandado embora. Meu Deus, estou doente. A gente trata Deus como se do mesmo jeito que nós fomos pegos de surpresa, ele também foi. Mas isso não existe. Deus nunca é pego de surpresa, porque ele já sabe o final de tudo desde o começo. Jesus já sabe o que vai acontecer desde que antes que aconteça. Então ele já tem escrito todos os dias do livro da sua vida. Meu Deus do céu, que chatice de microfone, Deus misericórdia. Ele já sabe tudo o que vai acontecer com você desde antes que aconteça. Isso é para te trazer segurança, que Deus não é pego de surpresa. Você não vai mostrar nada para Deus que ele não saiba. E de toda situação ruim aos seus olhos que você está vivendo, Deus é poderoso para tirar uma lição para sua vida e tirar uma bênção dessa maldição que você está vivendo. A promessa da Bíblia é que Deus aos filhos transforma as trevas em luz. Então ele vai pegar essa situação que você não entende, ele vai pegar essa situação que te parece contrária, ele vai pegar essa situação que você não sabe explicar e Deus vai fazer surgir uma pérola disso. Ele vai construir o castelo disso. Ele vai trazer o teu testemunho disso. Deus vai tirar dessa situação uma lição e um testemunho que quanto maior é o gigante, maior é a queda. E quanto maior é a queda, maior é a glória dele que se revela na sua vida. Então Deus ele tem esse poder de pegar qualquer emaranhado no qual você tenha se envolvido e Deus consegue pegar todo esse emaranhado, essa lã enrolada e ele faz um tapete lindo. O que é interessante é, pega um tapete na sua casa e olha o lado de trás do tapete, olha a parte de baixo. É horrível, um monte de fio solto, um monte de coisa desconexa. Mas quando você olha de frente, é o tapete lindo. Muitas vezes Deus está tecendo
a sua vida, o tapete da sua vida, e você tá olhando da parte de baixo e você não entende o que está acontecendo. É feia a cena, você fala, Senhor, eu não estou entendendo. Mas quando ele termina o projeto e o propósito que ele tem para você naquela situação, você vai olhar e você vai ver um tapete muito bem desenhado, que foi o Senhor, foi o próprio Senhor transformando as suas trevas em luz, a sua maldição em bênção, porque ele não é pego de surpresa. Quando Jesus diz, antes de Abraão nascer eu sou, é porque ele tem o controle do tempo. Meu Deus do céu, isso é incrível demais. Eu tô sendo muito superficial para que você depois leia e Deus fale contigo. Quarto eu sou. Eu falei que eram 8? São 8. Nossa. Tô no quarto ainda. Tô ficando engasgado. Pronto, melhorou, tomei água. Verso 4, João capítulo 10. João 10. Diz assim, vamos lá. João 10, verso 7. João 10, 7. Tornou Jesus a lhes dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz que ele é a porta. Eu sou a porta. Gente, eu quero contar pra vocês uma história muito engraçada. Um dia eu tava em casa e um amigo meu me ligou dizendo assim, Dani, eu quero comprar uma porta pra minha casa, vamos comigo pra você ver? Eu falei, vamos, ele queria companhia. Aí foi eu, ele e a esposa. A gente foi junto ver porta pra casa dele. E é um amigo que tem grana, ele tem condições. Então ele foi naquele setor, a gente foi na Kamikado? Não, como é que é? Esqueci, não é Kamikado, enfim, é um outro. Ai, não é de Cico, gente. Esqueci o nome, é uma loja grande lá de casas, de coisa pra casa. Aí ele pegou e a gente foi na seção de portas. E aí quando a gente chegou na seção de porta, ele tava vendo aquela porta chique. Sabe aquela porta que ela não abre na ponta, assim, ela abre no meio? O negócio fica no meio, é muito chique. É porta de novela, porta de gente rica. E ele, enquanto ele tava escolhendo a porta, eu comecei a olhar e tinha uma porta com... Eu tava olhando, sabe aquela porta que tem uma portinha de cachorro? Uma portinha de cachorrinho. Aí eu fiquei olhando e falei, nossa, que bonitinho. É uma portona e ali embaixo é uma portinha de cachorrinho. Aí eu comecei a dar risada, porque aquela portinha ela tinha trinco, ela era pequenininha e o cachorrinho podia passar por dentro. Aí eu olhei e falei assim, Senhor, se eu tiver uma casa dessa, uma porta dessa um dia, se o Senhor permitir, que eu tenho uma casa bonita e com uma porta dessa, eu não posso perder a chave, porque se eu esquecer a chave eu não consigo passar ali dentro, não cabe eu ali dentro, a minha anca fica entalada. E eu comecei a rir pensando nisso. E aí foi como se a voz do Senhor viesse e falasse assim, mas Dani, óbvio que você vai ficar entalado, você tá gordo. Não, Deus não falou isso. Falou, óbvio que você vai ficar entalado, aquela portinha é para cachorro, não é para ser humano. Na portinha de cachorro, entra cachorro. E na portinha de ser humano, entra ser humano. Você não cabe ali porque é a porta é de cachorro. E aí na mesma hora vem. Por isso que Jesus diz, eu sou a porta. Por quê? Porque só passa por essa porta aqueles que são parecidos com Jesus. Meu Deus do céu. Não passa por essa porta aqueles que dizem ser de Jesus. Não passa por essa porta aqueles que parecem ser de Jesus. Não passa por essa porta aqueles que frequentam as igrejas nas quais estão os parecidos com Jesus. Não passa por essa porta aqueles que vestem camisa de Jesus, aqueles que levantam a mão no louvor, aqueles que se dizem católicos ou evangélicos. Não são esses que passam pela porta. Só passam pela porta aqueles que são parecidos com Jesus, no sentido de andar como Jesus andou. Tem gente que tem aparência de santo, mas não é. Tem gente que tem aparência de salvo, mas não é. Tem gente que diz que é santo e salvo e de Jesus, mas não é. E Deus conhece o coração. Aqueles que tiveram o coração transformados, aqueles que tiveram o coração transformados pelo Espírito Santo, esses são chamados de filhos de Deus. Não nascemos filhos de Deus. Nós nos tornamos em Jesus filhos de Deus. Então, se você não teve uma transformação real, eu gosto do exemplo que o pastor Eros dá
constantemente. Ele fala, você pode pegar um porquinho, dar um banho, colocar vestido, passar esmalte, colocar brinco, colocar perfume e você soltar o porquinho. Ele não é uma princesa. É um porquinho fingindo ser princesa. Ele vai com o vestido, com o batom, com o perfume, ele vai voltar para a lama, porque ele nunca saiu da lama. Tem muitas pessoas que estão na igreja com aparência de princesos, de noivos e noivas de Cristo, mas não são, não foram transformados, continuam presos no pecado, continuam insistindo em coisa errada, não buscam a Deus, não têm prazer na presença de Deus, não são amigos de Deus. Essas pessoas nunca vão passar pela porta que é Jesus. Ai, pastor, estou com medo. Como é que eu sei que eu vou passar pela porta? Primeiro sinal. Primeiro, você tem nojo do pecado. Segundo sinal, você tem prazer em buscar a presença do Senhor. E terceiro sinal, você tem saudades do céu. Se você tem nojo do pecado, se você confessa Jesus e busca Ele com todo o teu coração, e se você sonha em estar com Ele na glória, pode ter certeza, o teu lugar é estar para sempre com o Senhor na eternidade. Porque você não é parecido com Jesus. Você anda como Jesus. Você não tem só aparência. O seu interior foi transformado. Só passa pela porta aqueles que forem de Jesus. Vocês estão bem aí? Gente, o pessoal tá firme. Glória a Deus pela vida de vocês. Eita, ó. Álcool gel. Vamos lá. Apocalipse. Que Apocalipse? É o quinto eu sou de Jesus. João capítulo 10, verso 11. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O fato de Jesus dizer que ele é o nosso pastor quer dizer muitas coisas. Vou dar alguns exemplos do porquê que Jesus diz ser pastor e porquê que nós somos ovelhas. Algumas características que mostram que somos ovelhas. Você sabia que a ovelha, quando ela está cheia de lã e ela cai, ela não consegue ficar de pé? Ela não sabe ficar de pé sozinha. Ela precisa que o pastor levante ela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em muitos momentos você estará triste. Em muitos momentos você vai estar caído, seja em pecado, seja em tristeza, alguém te traiu, alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te foi injusto com você. Caiu alguma coisa, aconteceu alguma coisa e você caiu. Você está desanimado, você está mal. O que nós temos a tendência a fazer? Ou a gente liga para alguém, ou a gente procura fazer alguma coisa, vou assistir um filme, vou cozinhar, vou fazer qualquer coisa para tentar ficar bem. Só que você está caído, você está mal, você está ferido. A ovelha ferida não é levantada por outra ovelha. Deus muitas vezes usa os nossos irmãos, muitas vezes, com certeza. Muitas vezes alguém estava triste e falou comigo, eu orei com a pessoa, muitas vezes. Mas não fui eu que levantei a pessoa. Foi o Espírito Santo de Deus através da nossa vida. Mas qual é o ideal? O ideal é que você aprenda, em primeiro lugar, a buscar o teu pastor, Jesus Cristo, no caso, estou falando do bom pastor, para levantar você. Tem tristeza que o ser humano não vai te levantar, porque é um jeito de Deus fazer você ter intimidade com Ele. Muitas vezes você vai estar caído e caída e você vai buscar ajuda em pessoas e as pessoas não vão te entender. Tem dores que às vezes eu vou contar até para minha esposa, que é a minha melhor amiga, e ela não entende o que eu estou falando. Às vezes eu já fui falar com meu pai, com a minha mãe, com o meu pastor, com amigos, e eles não entendem. Eu falo, Senhor, eles não estão me entendendo. E aí o Espírito Santo fala, é porque não é para eles que você tem que falar. Esse assunto é comigo. É o Senhor que é o bom pastor que vai te levantar da tristeza. Estica a sua mão para o Senhor Jesus, porque a mão dele já está esticada para te levantar. Ele é o bom pastor. Tem situação que é só a mão do Senhor que vai te erguer. Consolos das pessoas não vão adiantar nada. Lembro de uma amiga nossa da igreja que ela perdeu um filho e foi uma cena muito marcante, porque quando ele estava morto e ela chegou na cena, né, ele tinha sido atropelado. Eu era muito pequeno, não me lembro, mas me contam que as pessoas chegaram para tentar abraçar ela e ela falou assim, não quero abraço de vocês. Ela não estava sendo grossa, ela estava sendo muito, muito sábia, porque naquele momento de tristeza profunda ela falou, não quero um abraço de vocês,
Quero estar com o meu Deus. Eu quero falar primeiro com Ele. Essa tristeza minha, eu amo vocês, irmãos. Vocês são preciosos, mas não é o abraço de vocês que vai me curar. O que eu preciso é do meu Jesus. Agora eu preciso dele. Amo vocês. Vocês são preciosos, mas agora eu preciso dele. Tinha momento em que Jesus se cansava, que ele deixava os discípulos e ele ia sozinho para o monte orar. Tem hora que você tem que buscar o seu Senhor, você tem que aprender a viver bem sozinho, você e Deus, para que você não seja dependente de pessoas. Eu vejo muitas pessoas dependentes de pessoas. Quando você não consegue ser feliz, você e Jesus, você sobrecarrega os outros, porque você tem uma carência que você quer que as pessoas satisfaçam, uma carência paternal que só Deus vai poder satisfazer. Então, quando Jesus diz que ele é o nosso bom pastor, ele está dizendo, eu sou o que te levanta. Outras características de ovelha. A ovelha, quando ela está com fome, ela vai comer tudo que ela vê pela frente que for verde. O que parecer grama, ela está comendo. E é interessante que ela pode vir a comer até veneno. Porque ela não sabe, ela é verde, ela come. Então ela vê um veneninho ali, se for verde, ela come e ela morre. Gente, eu não tô vendo vocês curtir e compartilhar o vídeo. Ajuda eu aí. Ajuda aí a chegar a mais pessoas. Eu não gosto de ficar falando que parece que eu sou blogueirinho. Eu não sou blogueirinho. É porque eu quero que mais pessoas ouçam isso. Principalmente essa parte agora, ó. Quando Jesus ele fala que ele é o bom pastor, ele está dizendo o seguinte, ovelhas, eu sei que vocês têm fome. Eu sei que vocês têm necessidade de comer. Só que muitas vezes vocês vão comer veneno achando que é saudável para vocês. Por isso que existem as ordens do Senhor. Por isso que existem as ordenanças. Quando Deus diz para nós não fazermos algo, Ele não está sendo mal. Ele, na verdade, Ele está cuidando de nós. Os não de Deus são para nos preservar a vida. Se Deus largasse a gente para fazer o que a gente quisesse, nós já estaríamos mortos há muito tempo. Porque nós temos muita dificuldade em saber até o que é bom pra gente. Então, quando você não souber se uma comida é veneno ou não, você vai orar e você vai entregar ao Senhor. Senhor, tô pensando em fazer tal coisa. Tô com vontade de fazer tal coisa. Mas o que o Senhor acha? Se não for da sua vontade, fecha a porta, Pai. E eu vou falar pra você. Muitos dos seus sonhos e dos seus planos serão frustrados se você orar desse jeito. Porque Deus, na verdade, quando Ele é invocado, Ele vem e corrige a rota. Então Deus vai tirar pessoas, Deus vai tirar situações, Deus vai fazer você mudar de lugar, às vezes mudar de igreja, às vezes mudar de cidade, às vezes mudar de emprego, às vezes mudar de namorado e namorada. Por quê? Porque Ele sabe o fim das coisas. E sabendo o fim, Ele sabe que aquilo é venenoso. E se aquilo é venenoso, aquilo vai te fazer mal. E se aquilo vai te fazer mal, aquilo vai te trazer tristeza, ainda que na hora você esteja alegre com aquilo. Porque Deus não trabalha com o momento, Deus vê o processo completo. E dentro do processo completo tem muitas coisas que não fazem parte mais da sua vida. E Deus vai tirar. E Deus vai fechar a porta, e Deus vai cortar laço, e Deus vai tirar você de situações onde você vai falar, você na hora não vai entender, você vai falar, Senhor, o que o Senhor está fazendo? E aí você vai ter que ouvir a voz do Senhor dizendo, calma, o Pai sabe o que faz. Papai sabe o que faz, eu tô tirando veneno da sua vida. Você achava que aquilo era bom pra você, mas aquilo tava te matando. Meu Deus, isso foi profético. Jesus. Até deu fogo nas costas aqui. Próximo eu sou de Jesus. Eu poderia falar muito mais coisas de ovelha, mas já tá há muito tempo. Sexto. Meu Deus, esse é bom demais. João 11, 25. Esse é o próximo. Depois, gente, eu vou postar depois que acabar o vídeo, eu vou postar na legenda. Oh, Senhor, na legenda, eu vou postar os textos, tá? Fiquem tranquilos. Vocês vão poder pregar essa pregação na igreja de vocês e não precisa falar que fui eu. Não quero glórias. A glória é de Jesus. Apocalipse. Por que eu tô falando Apocalipse de novo? É João capítulo 11, verso 25. João 11, 25. Vamos pra lá. Esse é famoso. Verso 24 diz assim, Marta disse a Jesus, Jesus, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Meu Deus do céu. Qual é o maior inimigo do homem? O diabo? Não. O maior inimigo do ser humano, sem Jesus, é a morte. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios capítulo 15.
O último inimigo a ser vencido é a morte. A morte é um inimigo. A morte não era plano de Deus. Deus não queria a morte para essa terra. A morte vem como consequência da desobediência do homem. A morte, ela é um afastamento de Deus. Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa interessante. A morte vai muito além do fim das atividades metabólicas. Eu não sei por que deu uma diminuída muito grande, agora está dando uma aumentada muito grande. Que interessante. Fica aí, povo, sai não. O que eu tô falando? Sim. Quando Deus ele fala para Adão e Eva, olha que interessante esse ensino, guarda isso para sua vida, você vai gostar disso. Quando Deus chega para Adão e Eva e fala assim, Adão e Eva, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Eles comem do fruto, mas você vê eles continuando vivos. Aí fica a questão, mas eles não morreram. Só que o que Deus está querendo dizer ali é de uma questão espiritual. A morte, a palavra morte, significa afastamento de. Então, morrer é ser afastado de Deus. Eles foram afastados de Deus. A morte física não é o problema é a morte espiritual. O problema é depois da morte física, você também está morto espiritual. Tanto que Jesus fala, João fala em Apocalipse capítulo 20, ele fala assim, bem-aventurado aquele que não participa da segunda morte, só da primeira. Porque se você participa da primeira, você morre com Cristo na cruz. A segunda não é morrer com Cristo na cruz, é estar apartado de Deus para sempre. Então, essa morte que ele está falando, que é de estar apartado de Deus, é estar afastado dele. Essa morte, nós que cremos não morreremos. Por quê? Porque nós já morremos com Cristo na cruz. Então, quando eu morro com Cristo na cruz, eu não morro de novo. Mas, pastor Dani, então, e os crentes que vão para o caixão? Não somos nós. Aquilo é a carne, é gordura, é osso, é tendão, mas não somos nós. Nós não morremos mais. Nós, quando fecharmos os olhos aqui, metabolicamente falando, estaremos para sempre com o Senhor. Nós não passaremos pela segunda morte, que é o afastamento de Deus, porque nós somos santos. Olha que interessante. O morto, ele é apartado de Deus. A morte é estar apartado de Deus. O santo é o que está apartado para Deus. Olha que coisa profunda. Aquele que não crê em Jesus, como diz Efésios capítulo 2, verso 1, está morto nos delitos e pecados. Então, aquele que não crê em Jesus está apartado de Deus. Mas aquele que crê no Senhor Jesus e tem a sua vida conquistada pelo Espírito Santo, passa a ser separado para Ele. Agora você é dele. E você sendo separado para ele, ele vai te usar nessa terra do jeito que ele quiser. Ele vai cuidar de você, ele vai sustentar você, ele vai fortalecer você, ele vai consolar você, ele vai ensinar você, ele vai corrigir você, ele vai direcionar você, ele vai trazer paz pro seu coração. E se acontecer um barulho perto de... e se acontecer dos seus olhos se fecharem, ele estará contigo para sempre. Estamos separados não mais de Deus, mas estamos separados para Ele. Isso é ser santo. Ser santo nunca foi ser infalível, não. A ideia de ser santo é estar separado para Deus, para Ele usar como Ele quiser, para Ele direcionar como Ele quiser, para Ele sustentar, amar, proteger, fortalecer, corrigir, como Ele quiser. Isso. Então quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo, você que crê em mim, você não experimentará a segunda morte. Você que crê em mim, você não estará mais apartado de Deus. Você que crê em mim, há um lugar para você na eternidade, comigo diante do Pai, aonde você viverá para sempre as delícias e os prazeres que Deus tem guardado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Você não faz ideia do que Deus tem guardado para você. Você acha que sexo é bom? Você acha que dinheiro é bom? Você acha que chocolate é bom? Você acha que dormir é bom? Você acha que praia é bom? Você acha que ganhar muito dinheiro é bom? Sim, é muito bom. Você achou que eu ia falar que não, mas é bom sim. Agora, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é infinitamente melhor. Não compara. Não tem como comparar. E Deus está guardando para aqueles que creram nele, porque esses não vão morrer. Ah, mas o câncer levou meu filho, meu sobrinho,
Meu pai, mas um bandido matou não sei quem. Meu filho, tocaram na carne, levaram a carne voltou pro pó, mas o espírito está com Deus. A pessoa que creu e que passou pela morte física nessa terra, agora está cantando louvores na presença do Pai diante do altar. Apocalipse no capítulo 6 mostra João vendo uma visão, onde ele vê os salvos diante do altar de Deus clamando na presença do Senhor. Ruim tá pra gente que ficou. Pra quem já fechou os olhos, é o início da eternidade diante do Senhor. A morte não é mais um medo. A morte é o nosso trampolim para ir para a vida eterna. Eu gosto de uma frase que eu sempre falo, que é o seguinte: a morte não me assusta. Ela é o meu Uber particular, ela é o meu 99 particular, é o meu táxi particular, é o meu motorista particular que vai me levar para estar diante do altar de Deus para sempre. Eu sou a ressurreição e a vida. Não há mais separação entre os que creem. Vocês sabiam disso? Se hoje, por exemplo, você é meu irmão, você é minha irmã, nós cremos no mesmo Jesus, a gente é irmão, nós temos o mesmo Pai. E você me ama e eu te amo. Se acontecer de eu morrer nessa terra, né, do ponto de vista físico, por isso que Paulo usa a expressão dorme. Porque a palavra morrer para crente não está certa. Nós já morremos com Cristo. Paulo usa a expressão dorme justamente para não usar a expressão morrer, porque não está certo. Nós não morremos, né? Nós já morremos com Cristo, a gente não morre duas vezes. Hebreus 9:27 diz que ao homem está dado o direito de morrer uma só vez. Então vem a morte. Agora, se acontecer de eu partir, Dani partiu. Vocês vão ver lá ele chorando, Dani partiu. Não é a Deus. Não é a Deus. Não tem a Deus. Não existe mais. A promessa do Senhor é que haverá um reencontro. Então é como se todos os que creem, recebem um ingresso para o parque mais lindo do que Dubai, um hotel 20 bilhões de estrelas celestial. Nós recebemos, todos os que creem recebem um ticket desse pro hotel da eternidade, da glória. Algumas pessoas pegam o avião mais cedo. Só que nós vamos nos encontrar nesse lugar de delícias e alegria. E não existe mais a Deus lá. Não existe mais a Deus, eu tô falando de tchau, tá? Então, aqueles que partiram primeiro, eles só pegam o avião antes, mas a gente vai se encontrar lá. Não é fim de história, não é fim de jogo, não acabou o filme. O filme tem parte 2, 3 bilhões. Então, quem foi antes só tá esquentando a cadeira pra gente chegar lá e tá junto. Simples assim. A morte não é o inimigo, ela foi vencida em Cristo Jesus. Meu Deus, vem em mim corona, vem em mim o que quiser, sou de Jesus. Sétimo, eu sou de Jesus. João, capítulo 14, verso 6. Tá acabando, gente. Aproveita pra você dar um joinha e compartilhar isso aí. João 14, 6. Eu sempre falo um e leio o anterior, né? É só pra atrapalhar a tua vida mesmo. João 14, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor Jesus, não sabemos para onde você vai. Como poderemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, em nenhum momento da Bíblia, ele é ecumênico. Em nenhum momento. Você não vê Jesus respeitando as outras religiões, no sentido de, não, tudo bem, o que importa é o amor. Jesus não desrespeitava no sentido de ser maldoso igual alguns crentes são. Você não precisa fazer isso. Mas vai pro YouTube, Natália. Vai pro YouTube sim, meu bem. Teve uma outra pergunta aqui que eu quero responder depois, que foi interessante, da Maiara. Maiara, pergunta isso no final, tá, minha querida? Depois eu respondo isso. Mas veja bem, Jesus nunca foi ecumênico. Jesus ele nunca concordou com a expressão todos os caminhos levam a Deus ou todas as religiões levam a Deus. Inclusive, Jesus não veio criar uma religião. Jesus veio criar intimidade com o Pai. Na sua vida, intimidade com o Pai. Isso vai além de um rótulo. O rótulo católico, o rótulo evangélico é muito patético perto do que Deus tem. É muito pouco. O que Deus tem é
intimidade, filiação. Eu digo patético porque tem pessoas que acham que isso é o suficiente. Ah, eu sou católico, tá bom. Eu sou evangélico, tá bom. Que bom aonde? Enquanto você não for filho íntimo de Deus, você não tá vivendo o que Deus tem pra você. Aí você cai naquele caso do Jesus do capítulo 10, quando ele diz, eu sou a porta. Você acha que você parece com Jesus, mas você não parece. A religião, ela aprisiona. A religião, ela te molda. A religião, ela tenta formatar o velho homem. Ela tenta pegar o velho homem e criar regrinhas para que o velho homem ande naquelas regrinhas. O que causa peso, chatice insuportável. Deus não faz isso. Deus te faz filho. Porque quando você é filho, você anda nos mandamentos por prazer. Não é... O religioso, ele fala assim, ai meu Deus, pequei, você vai me matar. Esse é o religioso. Agora o filho fala, ai meu Deus, pequei, preciso de ajuda, pai. Você chega diante do pai para que ele te console, te molde. Você não precisa de regrinhas ditas por homem. Isso é insuportável, religião é insuportável, meu Deus do céu. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, o privilégio. Eu quero que você foque aqui o privilégio. Se Jesus ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é o único caminho. E se ele está dizendo que ele é o único caminho, ele está dizendo que todos os outros são becos sem saída. Tati, essa pergunta é de amanhã, do arrebatamento. Essa pergunta eu sei responder, mas ela deixa para amanhã, senão vai perder muito tempo aqui. Perder não, gastar. Pensa comigo, se Jesus diz que ele é o único caminho, e todos os outros não são, e existem milhões de outros deuses, que se dizem deuses, né? Você já parou para pensar no privilégio que você tem? Você já parou para pensar em como você é especial e precioso? Não tô falando que você é por merecimento não, porque somos pecadores dignos de condenação, mas preciosos por quê? Porque o Espírito Santo se revelou para você. O Espírito Santo veio trazer para você que Jesus Cristo é o caminho, então você ficou sabendo. A palavra chegou na sua vida, milhões de caminhos levando a lugar nenhum. E o caminho da verdade chegou na sua vida, Jesus se revelou para você. Isso é sinal claro de que Deus tem um propósito para sua vida, um plano na sua vida e Ele ama a sua vida. Deus ele se revelou para você, você faz ideia do privilégio que é isso, você poder chamar Deus de Pai. Se você ficou sabendo que Jesus morreu por você e o que Ele fez, esse é a maior prova do mundo de que Deus ama você. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor enviando Jesus para morrer por nós. Amém. Só que tem pessoas que não ficam sabendo disso. E você ficou sabendo disso. Então você nunca mais na sua vida vai dizer para Deus que Deus não se importa com você e que você é um qualquer um e qualquer uma. Mentira do quinto dos infernos. Chifrudo, safado, desgraçado. É mentira dele. Porque você ficou sabendo do caminho da verdade. O caminho da justiça foi revelado para você. Você sabe que Jesus Cristo é o Senhor. E se você sabe, é porque você é uma pessoa extremamente especial para Ele. Então não tem mais essa ideia de ai, Deus não me ama, Deus não liga pra mim. Liga muito. Morreu por você na cruz e você tá sabendo disso. Eu poderia falar muito mais sobre Jesus, seu caminho, a verdade e a vida, mas já tá muito longo ao vivo, eu vou pro último. Eu sou a videira verdadeira. João, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. Mas todo ramo que dá frutos, ele poda para que dê mais frutos ainda. Eu quero terminar dizendo para você sobre o seu ministério e a obra de Deus na sua vida. Quero falar com você sobre isso. Eu fui fazer compras no início dessa semana, comprar arroz, feijão, né, essas coisas para passar um tempo em casa. E obrigado, graças a Deus aos que abençoam a obra, obrigado. Jesus usa vocês para que eu possa comprar arroz para minha casa. Isso é muita gratidão pela vida de vocês, os que abençoam essa obra. Eu fui no mercado comprar comida e quando eu cheguei lá aconteceu uma cena muito interessante. Eu cheguei para passar a compra no caixa, né? E eu precisei de ajuda para carregar o carrinho porque eu não estava conseguindo passar, o caixa era pequeno. Eu precisava passar a compra do carrinho e depois colocar numa caixa. Só que não ia caber. Então eu falei, moça, eu preciso de alguém para pôr a compra para mim na caixa, senão não vai caber ali ali na caixa mesmo do mercado, né?
Aí ela falou, vou chamar um rapazinho pra te ajudar. E chamou o menino lá. Aí o menino veio pra ajudar. Aí, o que aconteceu? Quando ele chegou e começou a colocar pra minha compra na caixa, depois eu consegui passar tudo e fui ajudar ele, ele virou pra mim e falou assim, ele tava todo atrapalhado, ele falou pra mim, desculpa, eu tô no meu primeiro dia, tô começando hoje. Isso foi segunda-feira. Aí eu vi que ele tava meio nervoso, aí eu pus a mão no ombro dele e falei, calma, meu velho, Deus é contigo, ele te deu esse emprego, ele vai cuidar de você aqui, vai dar tudo certo. Gente, sabe quando o olho da pessoa enche de lagriminha? Porque ele tava aflito, ele tava ali meio sozinho, meio que precisando ali de um fortalecimento, e na hora Deus permitiu que eu fosse esse fortalecimento. Aí ele ficou todo feliz, ele até foi interessante porque ele tava com o corpo baixinho assim, ele até levantou o corpo assim e ficou feliz, falou assim, nossa, obrigado cara, obrigado, amém, amém. O que eu achei interessante, eu não fui lá no supermercado para falar com ele, não era o meu alvo ali, meu alvo era fazer compras para minha casa, era comprar o arroz, o óleo, o azeite, macarrão, frango, né, peito de frango, etc. Foi para isso que eu fui. Só que quando você está enxertado em Jesus, quando você faz parte do reino de Deus, quando você é amigo de Jesus e você busca a presença dele todo dia, ele te compara a um galho de uma árvore. Se você é o galho dessa árvore, esse galho dá frutos. Mas quem que traz os nutrientes para que esse fruto nasça? É a árvore. A raiz puxa a água, sais minerais, forma a seiva elaborada, leva a seiva elaborada lá para os galhos, faz a fotossíntese, aquela coisa toda, e o fruto vai nascendo. O fruto é uma consequência do galho estar firmado no tronco, na árvore. Deus é o responsável em realizar o ministério na sua vida e em realizar as experiências da sua vida. Deus ele só me permitiu ser instrumento naquele cara porque ele sabia que o fruto que eu ia dar na vida daquele cara é um fruto que ele depositou em mim e a glória seria dada a Deus. O sucesso da sua empreitada está diretamente relacionado aos pés de quem a glória está sendo depositada. Se o que você faz é para sua glória pessoal, esse é um fruto podre. Mas se o que você está fazendo é para a glória de Deus, é um fruto dado por Ele. Então eu achei interessante porque quando você está firmado em Jesus, essas experiências acontecem naturalmente. Eu não preciso correr atrás. O ministério cai no colo. A obra de Deus cai no colo. Por isso que ele fala em João 6 que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Porque quando você está firme em Jesus, ele faz o fruto nascer. Ele te dá as oportunidades. O menino apareceu na minha vida. Eu não fui atrás dele. Ele apareceu na minha vida. E na hora que ele apareceu na minha vida, eu consegui trazer uma palavra de Deus para ele. Por que eu consegui trazer uma palavra de Deus para ele? Porque eu estou firmado em Jesus e Jesus em mim usou a minha vida para trazer um pouco de paz e alegria na vida daquele menino que estava aflito. Assim vai ser na sua vida e eu profetizo em nome de Jesus que você vai estar tão firme com Jesus, quanto mais você buscar, mais o fruto brota naturalmente, mais Deus usa a sua vida como testemunho, mais Deus usa a sua vida como vai acontecer coisas que você não planejou. Você vai entrar no elevador, vai falar de Jesus para alguém. Você vai estar no banco, vai falar de Jesus para alguém. Você vai estar andando na rua, vai ser testemunha da vida de Jesus para alguém. Sem que você espere. Eu vi uma foto que eu fiquei muito emocionado essa semana. Era um menino que ele foi levar um currículo para trabalhar numa empresa e tinha uma urna para colocar o currículo. Aí ele colocou o currículo, ele ajoelhou e foi orar. Ele fez isso sozinho, ele fez no secreto. E a busca que você faz, a busca a Deus que você faz no secreto, depois ele te honra nas claras, à luz. Aquele menino ajoelhou para entregar o currículo sem que ninguém estivesse vendo. Só que alguém viu e tirou uma foto. E mandou aquela foto pro dono do lugar. E o dono do lugar contratou o menino no mesmo dia. Aquele menino, sem perceber, foi testemunha de Jesus. A vida dele serviu de testemunho. Esses são os frutos. Esses são os frutos que Deus faz brotar na nossa vida, sem que nós estejamos esperando. Eles acontecem simplesmente por consequência da intimidade que você tem com Deus. Você está tão grudado em Jesus, você está tão amigo dele, que por consequência o fruto nasce e o fruto é doce e vai adoçar a vida das pessoas que estão ao teu redor. Por isso que o Salmo 23 diz que o Senhor unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Gente amada, essa era a palavra que eu tinha para vocês. Os 8 eu sous de Jesus. Só um bônus, o 9º eu sou, que eu não tinha falado, ele fica de surpresa, que eu quero ler para vocês. João capítulo 18, de verso 1 a 6, e a gente termina aqui, tá bom? Tendo Jesus terminado de orar, saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, várias plantações de árvore de azeitona, aonde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um pelotão de soldados e alguns guardas enviados pelos sacerdotes fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo do que lhe havia de acontecer, saiu e perguntou a eles: a quem vocês procuram? E eles responderam: a Jesus. E Jesus lhes respondeu: eu sou. A hora que eles falam, nós queremos Jesus, ele fala: sou eu sou Jesus, eu sou, o Deus. E quando ele disse eu sou, todos eles recuaram e caíram por terra. O nome de Jesus tem poder para derrubar as armas do diabo. Esses homens eram soldados, eram homens de guerra, eram homens fortes, acostumados com a peleja. E na hora que eles ouvem Jesus falando eu sou, eles caem por terra. Eles não suportam o poder de Jesus. O poder de Jesus transforma qualquer situação onde ele está. Quando Jesus chega, nenhum lugar fica do mesmo jeito. Quando Jesus chega, ele traz alegria, ele traz transformação, ele traz vida, ele traz a bênção, ele traz a paz. Ele traz a ressurreição. Esse é o nosso Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde. Se você quiser conversar comigo, fazer alguma pergunta, receber as crônicas ou abençoar essa obra, ainda mais nesse momento de coronavírus que a gente precisa muito, manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. Que o Senhor tenha falado muito contigo. Se você puder, curte, compartilha, me ajuda nessa. Amanhã, às 10 horas da noite, no Instagram, ok? Não vai ser no Facebook, vai ser no Instagram. E depois eu vou subir para o YouTube o ao vivo sobre Apocalipse com o pastor Dionei. Falaremos sobre o arrebatamento, especificamente sobre o arrebatamento. E todos os outros ao vivo com o Dionei estão no YouTube, tá? Eu vou postar agora a parte 3. A parte 1 e 2 já estão lá. Eu vou postar a parte 3. Esse vídeo eu vou postar só lá para quarta, quinta-feira, porque senão vai ficar muito vídeo no YouTube. Amo vocês, beijos, boa noite. E eu vou comer alguma coisa que eu tô com fome. E depois eu vou fazer cocô.